Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu cumprimento a todos com a doce e poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quem vos cumprimenta é o teu irmão em Cristo, o irmão Josué Soares. Nesse momento, irmãos, eu quero contar uma visão espiritual que a pessoa bendita do Espírito Santo, ele me deu por tua grande e infinita misericórdia. Eu quero relatar para os irmãos que alguns meses atrás, aleluia, eu entrei em oração a Deus, suplicando ao Senhor, pedindo para Deus uma resposta, uma confirmação do Espírito Santo, glória nas alturas, a respeito da Igreja Pentecostal do Filho de Deus e também sobre o pastor Eduardo Santo. Eu gostaria, irmãos, de contar para cada um de vocês uma visão a qual Deus me deu por ele ser fiel ao teu servo. O Senhor me mostrava na visão. Eu gostaria que todos prestassem atenção no que eu irei falar agora. Deus, ele me deu uma visão, manifestou uma visão para minha fraca pessoa. E na visão, irmãos, Deus, ele me deu uma visão muito clara, aonde eu pude ver o pastor Eduardo em um lugar. E na visão era de noite. E eu contemplava o pastor Eduardo em um lugar, e ele estava de costa, vertido com guarda-pó branco. Então, quando eu vi o pastor Eduardo nesse lugar, eu falei assim em voz alta, porque eu estava mais ou menos uns 3 metros para 4 metros de distância dele. Então eu gritei em voz alta: pastor, o que o senhor está fazendo aí? Aí o pastor então olhou para mim e falou bem assim comigo: eu estou aqui aguardando um sinal que Deus prometeu me mostrar, confirmando que Ele é comigo. E este sinal é uma luz. Então eu me aproximei do pastor Eduardo e ali fiquei junto com ele, aguardando também em Deus o sinal que o Senhor havia prometido. Então, quando o pastor e eu, nós olhamos na banda do norte, na direção do norte, nós contemplamos uma mão de fogo. Quando essa mão se levantava em direção ao céu, mas só que era uma mão muito grande e aqueles dedos de fogo estendidos para o céu, como se estivesse nos cumprimentando. Mas só que ainda não era o sinal que o Senhor havia prometido para o teu servo. Então, ali a poucos minutos ou segundo, porque foi algo muito rápido, como eu havia falado, a visão era de noite, era como se estivesse de noite, porque quando eu olhava para o céu, eu via a lua, aquela lua nascente, crescente, né, no céu, e o céu estrelado. Então, de repente, o local onde nós estávamos, de repente clareou. Era como se tivesse, como estava a noite, e de repente viesse a luz, como se amanhecesse de repente. O local onde nós estávamos, de repente clareou. Aí quando o pastor Eduardo e eu olhamos para o céu, irmão, nós podíamos ver do céu descia uma luz muito grande. Essa luz
era do tamanho do sol, uma luz clara, fluorescente. Essa luz descia do céu, cheio de raios de luz. Quando nós contemplamos aquele cenário, aquela visão, aquela luz descendo do céu, nós começamos a dar glória, começamos a glorificar o nome do Senhor. Mas uma luz muito forte mesmo, uma luz muito grande, descia do céu sobre a nossa cabeça, clareando tudo. Aí então eu observei que ao nosso lado tinha também algumas crianças que pulavam também, contemplando aquela glória, aquela maravilha. E hoje eu entendo que essas crianças, glória nas alturas, não é nada mais, nada menos, a não ser o filho do pastor Eduardo Santos. E de repente, quando aquela luz gigantesca do tamanho do sol e mais forte do que o sol, quando ela desceu, quando ela chegava em uma certa altura, nós contemplamos quando ela foi diminuindo, ela foi ficando pequena, e ela foi se escondeu por detrás de uma árvore, e ali ela sumiu. Quero falar para vocês que esse lugar, esse local onde eu pude contemplar essa visão foi em sonho, mas eu conheço esse lugar, eu sei qual é a árvore, entendeu? E Deus me deu esta visão gloriosa. Então ali, irmão, foi confirmado por Deus que realmente o pastor Eduardo Santos e a Igreja Pentecostal do Filho de Deus realmente uma igreja levantada realmente pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então você aí que tem dúvida se esta igreja é de Deus ou não, aí está a confirmação que eu orei a Deus e que Deus me revelou em visão que realmente o pastor Eduardo Santos e a igreja do Filho de Deus realmente é uma igreja levantada pelo Espírito Santo. Amém? Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus.